esquenta-cabeça é prego, né, professor? Exatamente. Então, vamos martelar? Mais ou menos isso. Então, pessoal, boa noite a todos, boa tarde, sejam bem-vindos, né, ao nosso retorno aí dos formadores em ação, segunda jornada, né. Hoje nós iniciaremos a reunião, né, de número 8, talvez vocês estão aí pensando quem é esse, né, que está chegando hoje. Então, vamos começar, né, hoje com uma cara diferente. Estou aí substituindo o professor Afonso, com esses últimos 3 encontros que faltam, né, reunião de número 8, que vocês têm que fazer hoje, reunião de número 9 semana que vem, e a reunião de número 10, tá? Então, a gente vai estar finalizando esses 3 encontros aí. O professor Afonso, né, acredito que ele já tinha comunicado vocês, né, que ele estaria aí se desligando dos formadores por conta do concurso, né, que ele teria que assumir, daí ficaria mais atarefado. E aí tentei escapar, mas enfim, os formadores, né, me procurou e aí houve a oportunidade, eu estava com a disponibilidade de horário e consegui encaixar e estar aí presente com vocês. Então, espero aí com a minha experiência poder agregar aí nesse restante de jornada com vocês, né, todas as questões relacionadas à nossa disciplina, nosso componente de sociologia e também poder aprender um pouquinho com vocês, né, porque o formador, o foco é a gente trocar experiências, saberes, né, então a gente está aqui para ter uma experiência de conhecimento mútuo, né, podemos dizer assim. Boa noite, professora Gilzemara, tudo bem, professora? Seja bem-vindo, retorno dos formadores. Boa noite, obrigada. Então, tá bom. Então, eu também sou da área de sociologia, né? Tenho o camarada professor Chan, né? A gente troca umas ideias sempre, tem o nosso grupo de luta, né? Sou da área de sociologia também, né? Sou também formado em sociologia, sou formado em geografia, eu sou de Tibagi, né? Tibagi, que é uma cidadezinha pequena, né? Pertence ao núcleo de Ponta Grossa, temos aqui quase 20 mil habitantes, e eu trabalho num colégio cívico-militar, né? No colégio cívico-militar aqui, nós temos 4 colégios na cidade, e eu trabalho no colégio que é cívico. Trabalho com a disciplina de geografia, né? O ensino fundamental do 6º ao 9º ano, e trabalho com o ensino médio, sociologia, o 2º ano, e o itinerário, o 3º ano, disciplina governo e cidadania, que acredito que vocês também, né, trabalham com esse itinerário, aí relacionado à nossa disciplina, tá? Então, deixa eu aqui apresentar aqui a tela da nossa reunião de hoje, e tem bastante coisa para a gente ver hoje, né, conversar sobre o nosso encontro de hoje, sobre o relato de implementação também, né, que temos que também seguir com ele, né. Deixa eu ligar aqui. Tá aparecendo para vocês o slide, tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. Então hoje o nosso encontro, né, pessoal, nossa reunião de número 8, ela se baseia em um tema muito interessante, então que hoje a gente vai trabalhar, que é o desenho como narrativa. Então a gente vai trabalhar esse tema que acredito que não foge das aulas de sociologia, porque quando a gente fala em desenho, a gente pensa assim, trabalhar desenho, que disciplina, né? Só em arte, será que a gente vê o desenho? Então a gente vai ver que hoje o desenho, ele pode sim ser trabalhado na disciplina não só de sociologia, como também os outros componentes das ciências humanas, e com o desenho também a gente pode trazer um lado argumentativo, um lado crítico nas aulas, né? Então esse é um ponto muito central, que o desenho pode ser usado nas aulas de sociologia. Eu mesmo uso muito desenho nas minhas aulas, né? Tanto nas aulas, trabalhos avaliativos, prova, né? Uso muito tirinha, charge, que traz, sem dúvida, uma reflexão maior dos alunos, né? E esse é o potencial e o foco da nossa disciplina, né? Fazer os alunos terem um pensamento crítico, né, na sociedade que eles vivem. E o desenho, sem dúvida, é um material didático que pode ser muito bem explorado nas aulas de sociologia, nas aulas de história, filosofia, geografia, né, e etc. Então, o tema da nossa aula hoje, da reunião número 8, é desenho como narrativa, tá certo? Então, vamos. Isso aqui é um materialzinho, um vídeo aqui do nosso excelentíssimo secretário, que ele fala ali sobre a questão relacionada a consulta dos diretores. Isso eu deixo mais para o final, né, que para mim não perder tempo referente à aula, né. Caso dê tempo, a gente dá uma olhadinha. Eu quero falar com você. Aí a gente vê aqui. Deixa eu sair desse material aqui. Esse aqui é muito importante também, eu acredito que sempre, né, é falado nas reuniões de vocês, né, a questão da câmera aberta. Então, a gente sempre é importante usar a câmera, né, como um meio, né, de uso, né,
E é essencial para que sua participação no OGE seja ainda mais efetiva e ativa. Lembre-se de sempre manter sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme previsto no manual do cursista. Então, é aquela questão, né, da cobrança, né? A gente é cobrado também, então a gente pede, né, gentilmente, que vocês sempre mantenham a câmera aberta para não se prejudicar depois, né? A questão da presença de vocês, então é muito importante a questão da câmera aberta, tá? Às vezes acontece imprevisto, lógico, né? A gente tem nossas questões, né, fora da escola, fora dos formadores, né, trânsito, buscar filho na escola, passar no mercado, enfim, é a correria do dia a dia, então às vezes acontece algum imprevisto, mas sempre comunicar, né, para não ter se prejudicar depois. Ainda bem, né, que a gente teve a volta, né, das duas justificativas das faltas, porque estava complicado, né, esses dias a gente estava aí, o início dos formadores não podia ter falta, né, ainda bem que agora a gente pode ter até 2 faltas justificadas, né, que senão prejudicaria muitos colegas aí na questão dos encontros, tá? Aqui nós temos o cronograma da jornada que vocês tiveram, né, com o professor Afonso, lá desde o início, né, o acolhimento. Os formadores em sociologia, 10 reuniões que vocês vão ter, né, que estão finalizando, hoje é a reunião de número 8, então vocês trabalharam lá desde o início no acolhimento, o SAEB é a recomposição, né, como a gente pode trabalhar e contribuir com a disciplina de sociologia, né, nas áreas de língua portuguesa e matemática. Cinema, né, também, acredito que vocês trabalharam a questão do cinema, leitura ativa, a reunião de entrevista com IA, literatura de cordel, fotografia como narrativa, desenho como narrativa, que é o tema de hoje, e na próxima reunião a gente vai trabalhar de novo o SAEB, a gente vai fazer uma redescoberta, né, vamos dizer assim, né, vamos fazer um nivelamento, né, como nós fazemos com nossos alunos dessa matéria, mas focado na sociologia, né, onde que a sociologia pode entrar aí, no SAEB e como um instrumento de recomposição aí e contribuição para essas 2 disciplinas. E sobrando um tempinho, semana que vem a gente também pode iniciar os relatos, né, de implementação. Eu estava olhando os portfólios de vocês, né, eu vi que vocês já entregaram, né, para o professor Afonso, tudo certinho. E daí só ficou o relato de implementação, então a gente daí pode, nos próximos encontros, aí já organizar, que é o que falta, né, vocês já tiveram os 40 pontos avaliados do portfólio, né, que era o antigo diário, né, informativo, e agora daí fica só o relato de implementação para entregar, lembrando que o relato é até dia 8, tá, então já está aí, né, praticamente. Então, se quiser entregar já, pode entregar, terminei o relato, posso, né, mandar lá, manda lá, já dou uma olhada, mas a gente organiza já para a semana que vem já as apresentações, tá certo? De vocês aí. Já tem uma planilha, eu já vou colocar o nome de vocês para vocês se organizarem, né? Um de cada vez. Pode falar, professora Maria, fica à vontade. Não, só para falar que eu enviei o meu relato hoje à tarde, eu já enviei lá. Ah, então, tranquilo, professora, daí eu dou uma olhadinha. Para ir adiantando, né? Tem que corrigir todos, né? Eu acho. Sim, sim. Com certeza, fico agradecido. Dá uma olhada lá, então. Qualquer coisa eu te dou um retorno. Okay. Então, vamos passar para o próximo. Daí aqui a gente entra, né, no tema da nossa aula de hoje, né, que é o desenho como um instrumento, né, um material de apoio nas aulas de sociologia. Os objetivos do nosso encontro hoje, da reunião 8, é compreender o uso do desenho como recurso pedagógico no ensino de sociologia, promovendo a aprendizagem significativa, explorar o potencial do desenho como narrativa para ensinar conteúdos, né, relacionados às formas e sistemas de governo. Então, quando a gente fala em desenho, é muito interessante que a gente analisa uma imagem e nas aulas de sociologia a gente consegue fazer aquela imagem assim ser estudada muito a profundo, como ali a gente vê na ilustração, ali é um desenho, né, uma ilustração simples, mas que com a imagem daquela ali a gente consegue, né, fazer os alunos terem um pensamento muito crítico. Um sujeito ali fazendo um voto, e atrás dele tem outra pessoa, né, colocando ali uma nota, e o que a gente pode trazer nessa imagem com os alunos, né? Se a gente fazer essa pergunta, eles vão, né, trazer várias ideias, né, vão falar corrupção, né, compra de voto, falta de democracia, né, o direito do próprio, né, leitor escolher aquele que ele acha como, né, o certo para governar, né, o município, o estado, enfim. Então é um desenho ali que ilustra um lado crítico, né, que a gente pode fazer um pensamento
da política e entender as formas de governo que a gente vive. Então, você vê que o desenho, ele pode, sim, ser essencial numa aula de sociologia. Então, aquele desenho ali, a gente leva uma imagem dessa na aula, a gente, com certeza, pode fazer um debate ali, não sei quanto tempo vai durar, mas, com certeza, a gente pode ali tirar dos alunos, né, o pensamento crítico dele ali, através de uma simples ilustração ali sobre o pensamento político, né, segundo a imagem, né? Para a democracia, a compra, venda de voto é uma grande questão, né, problemática, fundamental, que compromete a legitimidade do sistema. E é o que a gente vive na realidade, né? Então, sem dúvida, é uma imagem que consegue fazer os alunos terem um pensamento crítico e mostrar para eles, né, as questões da política, né, do pensamento aí social. E também o objetivo dessa aula é possibilitar, né, a reflexão sobre a recomposição da aprendizagem a partir da sociologia, né, a questão da interpretação, né, textual, né, que a gente também pode usar a sociologia. A agenda de hoje é acolhimento, né, que foi o que eu já fiz com vocês, né, já passou 10 minutinhos de acolhimento, fundamentação à prática, que é todo esse objetivo que a gente está discutindo, por dentro da aula, 10 minutos, né, o que a gente vai estar vendo sobre a aula, em ação, né, até 35 minutos, que hoje nós temos uma atividade muito legal, que eu acredito que vocês vão gostar, né, dessa atividade. Não vai precisar vocês preencher nenhum formulário, então já começa por aí, né. Hoje vocês estão livres de formulário, de preencher esses formulários, né. E queremos te ouvir, né, que é aqueles formulários que vocês devem preencher, né, a questão da presença, a questão de o que vocês compreenderam do encontro hoje, e assim diante. E a síntese, né, que é a conclusão da nossa reunião de hoje, tá certo? Então, aqui eu já começo fazendo uma pergunta para vocês aqui, através dessa imagem. Professor, o que você vê nesse desenho? Então, analisando essa imagem, o que vocês conseguem compreender? Quem quiser falar, e escrever no chat aí, se puder, fazendo um favor aí. A primeira imagem eu tive a impressão que era um molúsculo se arrastando, assim. Depois já achei que fosse um chapéu amassado também. Pode ser uma pantufa. Olha lá, você coloca o pezinho ali, ó. Tá meio esculhambada essa tua pantufa aí, já. Pode ser uma cobra que engoliu um elefante? Se for o teu chapéu, tá bem amassado também, né? Eu também, quando eu olhei essa imagem a primeira vez, que eu estava, né, olhando os slides, também imaginei que poderia ser um chapéu, né? Mas, enfim, será que é um chapéu que temos aí? Eu acho que é a sujeira embaixo do tapete. Nossa, sujeira embaixo do tapete. Tem mais sujeira sujeira agora tapete, fez uma boa análise. Não, do Pequeno Príncipe? Eu acho que sim, né? Me lembrou. É do Pequeno Príncipe. Então vamos descobrir, né? E agora, que você vê, a sua interpretação mudou, né? Por quê? Então, a gente vê, né, que a imagem consegue fazer a gente ter uma ideia diferente, né, antes do que vocês viram. Mas exatamente, né, essa imagem é do Pequeno Príncipe, né? A cobra ali, né, engolindo, né, uma serpente, podemos chamar também, né, engolindo o elefante, né. Mas quando a gente analisa uma imagem, né, você vê que tem uma análise crítica, né, por trás disso, né. Vocês falaram, né, deram vários exemplos, né, o chapéu, né, enfim, a sujeira embaixo do tapete, né, e assim em diante. Mas o desenho é trazer essa análise crítica, né. Então, quando a gente leva uma imagem dessa para os alunos, ou uma imagem que a gente vai trabalhar na disciplina de sociologia, seja qual tema for, né, cultura, política, enfim, sociedade, ou até os próprios sociólogos que a gente trabalha na sociologia, eles, sem dúvida, eles fazem várias análises, né. Então, isso é muito importante. Que nem hoje, né, não tem muito a ver com o encontro aqui hoje, mas na aula de geografia eu estava trabalhando com o 6º ano, né, oceanos e mares, aí eu perguntei para eles, né, tinha uma imagem, né, que eu mostrei para eles sobre o rapaz surfando, né, aí eu perguntei para eles, né, e a onda, né, quando vocês veem uma imagem dessa, o que vem na cabeça de vocês? Além do rapaz que está surfando, né, isso vocês já estão vendo, então não pode, aí eles fazem uma imaginação, né, uns falam, vem férias, porque eu quero ir para a praia no final do ano, outro aluno falou, vem tomar banho, né, entrar na água do mar, né, outra, vem tomar água de coco, né, daí outro aluninho falou, vem tomar um sorvete na praia, enfim. Então, é uma análise crítica que eles fazem, né, e talvez tenha uma interpretação, como diz o Charles Mill, né, um grande sociólogo, né, que a gente já estudou, é uma imaginação sociológica que nasce aí no pensamento deles, e essa é a centralidade nas aulas de sociologia, né, fazer os alunos ter esse pensamento crítico, né, através de um desenho. Pois não, professor José, pode falar. Enquanto o professor falava ali, eu fiquei imaginando, né, porque depende do histórico de cada um.
Vamos imaginar uma pessoa que tenha sofrido um acidente e tenha ficado naufragando durante um tempo. O mar traz memórias ruins. Uma pessoa que estava indo para a praia e sofreu um acidente. Então, eu acho que a imagem, que para alguns é uma grande alegria, para outros pode ser também uma grande tristeza. É um gatilho baseado nas suas memórias afetivas, né? Tem gente, por exemplo, que a praia só traz recordações maravilhosas, outros a praia traz recordações tristes. Estou imaginando aqui uma situação trágica, um pai que vai de férias passear e o filho morre afogado na praia. Ou seja, o mar sempre vai trazer uma memória não boa, né? Estão me ouvindo? Sumiu a imagem de todo mundo aqui. Estamos sim, então. Eu, pelo menos, estou te ouvindo, tranquilo. Isso. Assim, só para ver que as memórias são diferentes, né? Sim, sim, com certeza. Dependendo do que... É a mesma coisa, a imagem do político. Para algumas pessoas, representa algo bom. A política, ela tem um viés muito, muito positivo, né? Até porque, fora da política, a barbárie. Então, mas para outras pessoas, falou a palavra política, eles só pensam em roubo, corrupção, tal, não conseguem ver nada de positivo na política, né? Sim, sim, sem dúvida, né? Com certeza, a gente tem essa análise que a gente consegue compreender, né, as diferenças, né, como a gente vê, né, mas é justamente isso, né, a questão da política que você falou, é a análise que a gente vê muito hoje na sociedade, né, a divisão de pensamento, né, quando a gente fala em seja um candidato, enfim, né, alguém ali que representa a sociedade, mas exatamente. Mas alguém quer complementar ou podemos dar continuidade relacionada ao desenho? Não? Então tá bom. Então aqui nós temos também outra imagem, né? Professor, você sabia que longe de ser apenas uma ilustração, o ato de desenhar pode se tornar também uma ferramenta para a compreensão, síntese e internalização de conceitos sociológicos. Então aqui nós também temos uma imagem que se a gente levar para os nossos alunos, né? E talvez entre até toda essa questão, né? Quando a gente fala em política, né? Que o professor José falou, a questão da democracia, né? Então ali é uma imagem, né? Tem ali o destacado da democracia, né? Vamos dizer assim, em caixa alta, e ali temos uma imagem com vários personagens, né, e de várias características diferentes, né, desde o cadeirante até lá o menino, né, que está começando a entender o conceito de política na sociedade. E ali os balãozinhos, né, sim, não, sim, não. Então isso aí é uma imagem simples, mas que representa muito um pensamento quando a gente fala no contexto, né, da política na sociedade. Então, também é uma imagem que pode fazer eles pensarem, entender o que é a democracia, né? De onde que vem a origem da palavra demo, o que significa demo, né? O que significa cracia, né? De onde que vem a origem da palavra, porque vem dessa origem do kratos, né? Então, é uma forma de fazer eles pensarem, né? E analisar aí a sociedade que eles vivem, né? Vamos dizer assim, né? Esse no meu ponto de vista, né? Então, é uma imagem que pode ser bem compreendida pelos alunos, e eles também podem aí trazer a análise crítica deles também, né? Aqui tem uma perguntinha, né? Se alguém puder complementar para a gente, conte-nos sobre uma experiência sua ou que você tem conhecimento sobre a utilização do desenho como estratégia pedagógica. Ou seja, quem é que usa desenho no dia a dia, essa semana, volta às aulas, fez algum trabalho, enfim. Pode falar, professora. Bom, eu gosto bastante de trabalhar com pintura nas aulas de sociologia, principalmente estabelecendo alguns diálogos com alguns artistas. Por exemplo, com socialização primária, socialização secundária, eu já trabalhei com Ivan Cruz, que é aquele artista brasileiro que ele tem umas obras bem fácil de fazer releitura com os alunos, porque elas são mais cores primárias e desenhos geométricos, tanto que o rosto dos personagens não aparece. Já conhecem, lembram desse artista? Também eu já trabalhei fazendo releituras de algumas obras, desenhos sobre os povos indígenas e também na cultura africana. Agora, com os alunos, estou organizando uma exposição sobre mulheres na história, com desenhos também. Eu acho que vou fazer essa, vai ser a minha implementação. Ou vai ser uma outra temática também sobre socialização. Estou vendo ainda.
Mas eu gosto bastante desse tema. Legal, professor, é bacana mesmo, né, trabalhar assim. Eu hoje aproveitei um desenho que estava na sala, passando de mão em mão. A minha aula não era sobre o desenho, mas eu acabei aproveitando. Era um desenho de um pênis na folha, uma folha, e eu percebi que eles começaram a rir, passavam aquela folha, e aí eu percebi o que era, peguei o desenho, e aí comecei a trabalhar com eles e fiz um debate legal sobre a questão, porque imagine, oitavo ano era, eles estão vivendo uma fase de muita curiosidade sobre a questão da sexualidade e tal, e eu, ao invés de xingar, eu trabalhei com eles, peguei o desenho que eles tinham feito, não sei quem, nem quis saber quem, porque não há necessidade disso, né? Mas fiz um debate legal a partir daquele desenho. E aí eles começaram a participar, eles começaram a perguntar, e aquilo que era motivo de brincadeira, até de vulgaridade, a gente conseguiu transformar num momento de formação de conhecimento. E eu achei bem interessante, né? Porque eu não precisei iniciar o trabalho levando um desenho, era um desenho que estava com eles, e alguém ali tinha feito. Então, o professor falando, e isso aconteceu hoje na aula com o oitavo ano. É interessante, né? E é assim também, né, professor Zé, de fazer eles pensarem também, né, as questões que eles vivem, né, como eles se conhecerem também, né, questão, né, enfim, porque é que nem nesse período vai nascendo a curiosidade deles, e é importante eles se conhecerem e se respeitar, né, entre si, né, respeitar o próprio corpo, né, questão de, enfim. E entender a fase deles, porque inclusive eu comentei que quando eu tinha a idade deles e a gente ia na igreja e um menino ficava cuidando do outro, e nós fazíamos dentro da igreja, no momento de oração, o símbolo com a mão, que para nós simbolizava uma vagina, e para nós era a maior graça, e a gente ria daquilo e tal. Então, entender que é uma fase, eles estão vivendo isso, né? E às vezes nós, professores, temos dificuldade, a gente quer que eles pensem como a gente pensa hoje. Tem que voltar lá, como a gente era ingênuo, como a gente fazia também o mesmo que eles fazem hoje. Só que a gente não tinha tecnologia, não tinha acesso a vídeos que eles têm hoje. Não é diferente isso, mas a curiosidade, até uma banalização disso. Não tinha aulas de humanas, né, professor? Não tinha sociologia, não tinha filosofia. A minha professora de ciências, quando chegou na parte do corpo humano, ela pulou e disse que ia trazer um médico para explicar para nós. Até hoje o médico nunca apareceu. A professora tinha vergonha de falar sobre o pênis, sobre a vagina, sobre a reprodução. Então era um outro momento da história, né? Mas é interessante, é verdade. Sr. Chan, fica à vontade. Então, eu ia falar de uma coisa aí, mas antes. Então, aconteceu também, José, na sala de aula. Daí eu brinquei, né? Falei, o que vocês estão cheios com cactos aí? Vocês estão desenhando esses cactos aí? Vocês gostam do trabalho da biologia? Daí ninguém ficava brincando. Não é bem assim. Né? Eu falei, pessoal, daí a gente vai trabalhando, né? Essa questão da sensibilização, né? Que tem a ver com a idade. Claro que tem alguma coisa que é própria do estudante jovem que tem a ver com a inocência, mas também instigado, né, pela indústria, né? Porque, na verdade, eles não aprendem com a escola nem com o professor, eles estão aprendendo em algum lugar, provavelmente nem com o pai nem a mãe. Né? Eles estão captando da indústria cultural, da indústria comercial do sexo. Né? E isso é uma questão fundamental, porque, você veja só, nem DST tá difícil aqui nas escolas, aqui em Curitiba. Né? Porque há uma verdadeira assim, censura. Né? Quanto menos, a gente está muito, muito distante daquilo que a gente poderia imaginar da importância da educação sexual. Né? Porque a questão da sexualidade, ela, mesmo com a DST, é trabalhada como uma coisa nojenta. Na nossa época, eu lembro as doenças, daí aparecia todo o corpo, né, doente, né, e daí terminava concluindo mal, assim, bem mal, sobre qual era o papel da sexualidade, né, então, né, daí a complementaridade, né, a opinião sobre o sexo não passava pela religião, pelo senso comum, ou por algum preconceito ou conservadorismo. Mas hoje eu vejo assim, pelo menos a realidade aqui, sequer a questão do preservativo chega nas escolas, as enfermeiras e médicos
né, não vão mais. O posto de saúde ia sempre e é muito difícil, porque há um constrangimento sobre aquilo que alguns anos, décadas atrás a gente defendia, agora sequer a gente pode discutir que é a necessidade de uma educação sexual. E rapidamente, a gente tem muita charge, muita coisa, né, que é muito crítica e já remonta uma trajetória histórica, né, tanto do artista como da pessoa que desenha. Eu vi, por exemplo, o interesse de alguns estudantes em pensar a questão da sociologia a partir da história em quadrinhos. Pô, professor, a gente podia planejar, que é uma coisa interessante, né? Colocar um roteiro, o personagem, o Emile Durkheim, o Max Weber, né, e o Karl Marx conversando sobre algum assunto, né? E seria uma atividade bem interessante. É isso. Com certeza, professor, já, sem dúvida, né? Como eu falei desde o início, né, o desenho é muito essencial. Eu mesmo trabalhava com os primeiros anos, né, mas como nós não temos mais, né, a sociologia no primeiro ano, hoje só no segundo itinerário, hoje eu trabalho com os segundo anos, né. Não trabalho com os terceiros, porque daí eles foram meus segundos, então a gente já fez essa atividade. Eu trabalho com eles a criação de uma sociedade, então eles têm que elaborar, até esqueci hoje de pegar, ontem eu falei com o pessoal, os cursistas de ontem, que eu tinha feito essa atividade, daí só que eu tinha o material aqui, né, deixei em casa, né, que daí ontem também fiz o encontro, né, por aqui, daí, e eu tenho um material que eu fiz, uma atividade com eles muito legal, né, que eles têm que criar uma sociedade, né, eles criam uma sociedade, eles dão um nome para a cidade deles, quantos habitantes tem, eles dão nome para o prefeito, para o vice, aí essa parte é divertida, né, a criatividade deles dá o nome, né, para o prefeito, as leis, né, que eles criam, né, eu falo para eles assim, ó, criem até 5, 10 leis, enfim, a quantidade, mas no mínimo 5, e é interessante, né, as leis que eles criam, né, tem uns que criam umas leis muito interessantes, tem uns que criam umas leis que viajam na maionese, né, mas enfim, a criatividade deles, e criam as ruas, etc, então eles fazem um desenho, elaboram tudo, né, uma sociedade ali, então é uma forma que eu trabalho o desenho com eles, mas de fazer eles terem um pensamento crítico sobre a sociedade que eles vivem, né? Como eles enxergam a sociedade que eles vivem, como é que eles veem as leis que eles vivenciam, né? Ou como cidadãos críticos, né? Como eles também podem criar leis, porque as leis nós sabemos que não são criadas por nós, né? Então a gente vê cada das leis criadas por aí, né, que prejudicam o nosso contexto de vida. Então às vezes nós também poderíamos ter o direito de pensar as leis que estão diante de nós, né? Que chega em quem? No cidadão, né, que está aí na sociedade. Então, é uma atividade que eu faço com eles que é muito interessante, é divertido, a gente dá muita risada, porque tem toda a criatividade, eles têm que dar o nome para a cidade deles, então eu falo, ó, tem que ser uma cidade que não existe. Então, é uma atividade bem legal. Tem um pouquinho de demora ali, leva umas 4 aulas, porque, né, aula por aula, fazendo desenho, ali, elaborando a criatividade, mas é uma atividade que traz para eles o pensamento crítico, né, da sociedade que eles vivem, né. Então eu lembrei dessa atividade que eu faço com eles também, queria complementar. Mas alguém quer falar sobre a experiência com desenho nas aulas de sociologia? Professora Antoninho, professora Gilzemara, professora Maria, fiquem à vontade. Professora que tinha falado lá que estava entrando, professora Eliana, né, chegou, professora Eliana, professora Elvis também, fiquem à vontade. Então vamos dar continuidade aqui. Então aqui nós temos aqui algumas características que o desenho pode ser usado nas aulas de sociologia, né? Primeiramente, como a gente pode trabalhar, né? Solicita um desenho de uma pessoa de sucesso, né? Esse é um modelo que vocês podem usar, né? Lógico, como vocês preferirem. Solicita um desenho de uma pessoa criativa. E agora vamos ver um planejamento da aula que, né, vai mostrar por que a gente pode fazer uma aula que solicita o desenho de uma pessoa de sucesso e o desenho de uma pessoa criativa, né? Deixa eu só parar essa apresentação aqui, mostrar esse material aqui, que eu coloquei no modo de apresentação só de slide. Agora sim, deixa eu mostrar aqui que tem uma atividade, eu vou compartilhar ela aqui no chat. Aí, às vezes, se vocês se interessarem, né, vocês podem usarem, né? Só aqui. Então aqui nós temos, né, como
tá aparecendo para vocês que é uma atividade sobre estereotipos de gênero, né? Então, você pode estar usando aí nas aulas, né? É uma atividade que pode usar 2 aulas e pode trabalhar o tema estereotipos de gênero. Então, a gente pode fazer com que os alunos, né, façam um pensamento aí sobre um personagem. Então, e hoje em dia eles se vivenciam muito em personagens, né? Eu lembro na época das aulas, né, remotas que a gente tinha, né? Período da pandemia, né? Você não via foto dos alunos, né, no perfil deles. O que se via? Você via o personagem, né? E eles se vivenciam muito, né? Hoje, a garotada, eles se espelham muito em personagens, né? Então, às vezes, o personagem pode ser uma influência para ele. E mais ainda quando a gente trabalha um personagem que tem uma análise crítica, né? Então, isso é muito essencial, né? Trabalhar nas aulas aquele personagem que pode contribuir ali algum pensamento ali para a disciplina que a gente trabalha em sala de aula. Então, isso é interessante, né? Então, a gente pode pedir para eles fazerem um desenho de um personagem, né? A observação é muito importante que o professor não fale do que se trata a atividade, só peça para ele fazer o desenho. Aí depois o professor irá solicitar que uma das partes da folha os alunos escrevam o número 1, né? Em seguida solicitará que eles criem uma pessoa criativa, né? Então, eles vão fazer uma pessoa criativa e depois uma pessoa bem-sucedida. E eles têm muitos exemplos, desde político, jogador de futebol e etc, né? Então, eu mesmo fiz na disciplina de... Eu tenho também o itinerário liderança ética, né, que eu não tinha comentado, eu também, foi ano passado, eu pedi para os alunos fazer uma atividade de um líder importante na sociedade para eles, né? E saiu trabalhos muito legal, né? Muitos pensaram alguns líderes ativistas que, sem dúvida, tiveram uma grande contribuição para o pensamento social, né? Como, por exemplo, Martin Luther King, né? Teve um aluno que trouxe as ideias do Martin Luther King, e achei muito interessante, porque eu já ia entrar na aula de diversidade cultural, né? Diversidade cultural e racial. Então, assim, encaixou muito bem, né? Daí a gente trabalhou depois, né? Voltei lá no personagem que ele tinha usado, no caso, nesse líder, né? Que foi o Martin Luther King. Então, é muito interessante quando os alunos eles trazem personagens que eles conhecem, e mais ainda quando é um personagem que pode ser usado para nossas aulas, seja de um desenho animado, seja de uma charge, de uma história de quadrinhos, né? E, enfim, então isso pode sim trazer uma análise muito interessante, né, para as aulas aí de sociologia e para as demais aulas, né? Então essa é uma atividade que tem e que pode ser usado também com os alunos, né? Aqui tem a gente pode fazer daí uma votação com os alunos, no caso, os meninos, né, eles fizeram mais personagens homens ou personagens mulheres, né, e assim, a pessoa bem-sucedida. Então, é uma atividade que pode ser usada aí. Aqui eu vou disponibilizar ela, né, acho que não vou me aprofundar muito aqui, senão a gente toma muito tempo, né. Deixa eu copiar aqui. Aí, já está no modo editável. Aí eu envio aqui no chat, caso vocês queiram usar esse material aqui, vocês podem salvar, enfim. Aí para... Pois não, professor Chan, fica à vontade. Então, o professor Celito, inclusive, pode ser uma sugestão para quem, de repente, está sem uma ideia de implementação, de repente dá para usar, né? Com certeza. Algo parecido, não exatamente igual, né? Com certeza. Uhum. Então, esse material pode ser usado, né? Deixa eu sair daqui. Então, já mandei no chat, vocês podem usarem nas aulas de vocês e dão uma lida, né? Por cima melhor aí. Daí vocês... Deixa eu voltar aqui no material de apresentação. Para carregar aqui essa magnífica internet. Tranquilo. Então, de acordo com o Tiburi e Chui, 2017, existem algumas contribuições pedagógicas importantes do desenho, que são libertação do dogma da linguagem verbal, provocação da pergunta filosófica, né, como eu tinha falado lá no início, né, para vocês, o desenho consegue trazer a análise crítica dos alunos, né, sobre aquela situação que o desenho está expressando, né, então, e não só a análise crítica, mas também a imaginação sociológica, né, deles. Eu uso muito esse termo, né, do Charles Mill, né, imaginação sociológica. Então, consegue ter essa provocação, né, deles,
E o exercício da imaginação crítica, né? Também entra nessa mesma questão que eu acabei de falar, né? Então aqui também tinha mais um modelo de atividade, né? Que também já vou enviar para vocês no chat, vocês podem dar uma olhada. Na hora que tiver um tempinho. Elementos da narrativa no desenho. Conteúdo, né? Formas, funções. Professor, você já pensou em utilizar o desenho nas aulas de sociologia? Então, além de vocês aqui que comentaram, né, que fizeram desenho hoje, até o professor José falou que hoje mesmo usou na aula dele, mas tem algum professor que nunca usou desenho nas aulas e pretende usar, ou está com alguma ideia sobre usar algum desenho nas aulas de sociologia? Então, eu faço parte da equipe multidisciplinar da escola, e daí até agora veio uma missão, né, para a gente trabalhar. É um conteúdo que eu gosto também de trabalhar, na verdade, né, sobre a questão relacionada à diversidade racial, né. Então, eu já vou começar a trabalhar com eles alguns desenhos. Eu vou pedir para eles desenharem, né, alguns importantes, né, autores da questão racial, e não só por conta do período, né, mas por conta de mostrar, né, a importância dessa luta diária nossa aí, né, contra o racismo, enfim, trazendo a importância, né, dos povos negros para a sociedade, que vem dessa formação, né, desde o contexto da miscigenação, né. Pode falar, professor Chan. Então, eu achei bastante interessante a sugestão que foi apresentada no PDE, né? Claro, tem toda uma discussão e outras questões que a gente tem que ponderar em relação ao programa no geral, mas tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente fez no final tal chamado protótipo didático, que ele combina uma série de fatores que são importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Como que funciona? Então, por exemplo, o próprio desenho, como foi sugerido ali na proposta, onde você sugere quem é uma pessoa de sucesso, quem é uma pessoa criativa, ela pode resultar, o próprio desenho, em dados sobre como é a percepção do estudante sobre o que é uma pessoa criativa e o que é uma pessoa de sucesso. E ela tende, normalmente, a tipos de profissão ou a ideia do que seja sucesso, obviamente, dentro do marco do capitalismo. Isso quer dizer, uma pessoa que tem empreendedor, que tem dinheiro, o Neymar, eu quero ser igual ao Neymar e tal. E daí, de repente, a partir daí você tem uma pesquisa que é como que a escola pública está inserida dentro do modelo ideológico e cultural do capitalismo, mas propriamente dito dentro desse recorte, né, da comunidade escolar, né, que você pode até ampliar com esse protótipo, envolvendo professores, você vai gerando muita informação. E pode auxiliar, eu estava avaliando, até no nosso trabalho, porque é muito necessário que a gente faça pesquisa dentro da escola. Porque eles perguntam para mim, professor, por que sociologia? Eu falo brincando, mas, né, porque você tem que passar e terminar o ensino médio, daí todo mundo dá risada, né? Isso aí a gente sabe, né, professor? Depois, eu falo assim, aparece como conteúdo para o Enem, para o vestibular, porque é necessário, tem uma trajetória, toda uma trajetória de conhecimento formal, que tem que garantir o acesso do estudante ao ensino superior, e é a nossa tarefa que vocês continuem estudando e tenham uma profissão. Mas ele é diferente da filosofia, porque eles falam, nossa, mas é tudo igual, né, filosofia e sociologia, no livro didático, né, daí eu falo o papel do livro didático, mas eu falo assim, a especificidade, a particularidade é pesquisa. Vamos fazer pesquisa? Eu estou já estou fazendo uma, né, que envolve a questão do processo de ensino-aprendizagem. O que é isso? O que é esse trabalho que eu faço na sala e você? E daí a gente vai fazendo perguntas investigativas para fazer com os estudantes na sala de aula e depois com os professores. Isso vai gerar um resultado importante para depois a gente não só debater o que é a sociologia, mas eles entenderem, puxa, tem um lado prático da sociologia, eu vou fazer uma análise sociológica, e tem resultado que você pode também dividir com os colegas na escola, com os estudantes, né, uma série, né, de coisas que a gente pode fazer, né? Então, essa ideia do protótipo didático combinando desenho, charge e outras coisas é bem interessante. Sim, verdade.
trazendo análise deles, né, crítica, né, e é essencial a gente saber, né, gostei muito dessa visão tua, professor Chan, sem dúvida, né, faz os alunos ter essa análise que a gente quer que enxergue, né, lógico que muitos vão vir com, né, aquela, como você falou, né, qual vai ser meu personagem de influência, né, o Neymar, né, ou, né, Ana Castela, enfim, hoje as influências deles se dão em roda disso, né. Mas é que nem a situação quando eu falei, né, eu pedi para eles fazer um líder, né, e, enfim, ainda eles não trouxeram líderes que eles pensaram assim, porque eu falei assim, expliquei para eles, olha, trago mais líder que tenha uma importância para a sociedade, né, deram contribuição para a sociedade deles, aí eles trouxeram alguns líderes interessantes, né, mas se eu deixasse aberto para eles escolherem, né, o que é ser líder para eles, eles vão trazer uns personagens, né, que foge da realidade, né, nossa, enfim, do que é realmente, né, ser um bom líder, né. Pois não, professora Maria? Você falando aí sobre essa questão de líder, né, daí eu trabalho projeto de vida também, né? E daí lá para a segunda série, lá os tipos de líderes, de liderança, né, daí a trajetória de grandes líderes. E daí, como atividade, era fazer uma pesquisa sobre grandes líderes. E eu dei algumas sugestões, né? Coloquei lá para eles. E aí, ainda bem que a menina veio me falar, né? Podemos pesquisar sobre o Nicolas Ferreira? Ainda bem que ela veio me perguntar, né? Para eu me sair, eu falei, olha, não quero ninguém vivo. Vamos pesquisar lideranças, né? Já, né? Que já passou para o andar de cima. Porque já estavam pensando em trazer, né? Uma liderança, como você falando, né? Uma liderança que não tem uma importância nenhuma, né? Para o social. Ao contrário, é uma desliderança. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não dá para proibir, não é? Mas alguém poderia trazer, né? Algum outro, né? De outro espectro político, né? Mas para cortar o mal pela raiz, eu não quero ninguém vivo. Todo mundo que já passou para o andar de cima. E pode Hitler, claro, com certeza. Mas é isso, né? A questão do desenho também é que tem muitos que não gostam de desenhar, não têm a habilidade, né? Daí quando eu trabalho, né? Já trabalhei também com desenho, eu falo, não importa, pode ser de palitinho mesmo, né? Daí coloca um acessório, né? No palitinho lá, enfim. Mas uma boa parte deles não gosta, né? Não tem a habilidade do desenho. Eles imaginam que o desenho seria isso, né? Fazer aqueles traços, né? Bem técnicos, não é? E não seria por aí. Justamente, né? Eles têm a liberdade de expressão, né? Lógico, deles escolher, mas às vezes a gente fica, né, numa corda bamba, né? Acho que não, né? Melhor não, né? Vamos, né, deixar para lá. Mas não tem outro, né? Mas não tem outro, veja bem, né? Pesquise. Pois não, professor Chan, fique à vontade. Mas é isso aí, professora Maria. Então, e aí daí aparece o papel do professor de arte, que não estou dizendo que todos sabem desenhar ou sabem articular história e quadrinho, chart, mas aí daí vem a verdadeira interdisciplinaridade, né? Porque na escola hoje eu estou cansado, assim, estudo e planejamento. Vamos fazer interdisciplinaridade. Daí, o que é? É o professor de sociologia ajudar a dar aula de português e matemática no descritor. Eu falo, pelo amor de Deus, né? Vocês estão me propondo ser um servo, um servil de outro, né? Como se eu não tivesse uma área de conhecimento, formação e necessidade de dar minha aula, né? Daí, agora, você, por exemplo, pegar uma atividade como essa, envolver outros professores, né? E ao mesmo tempo, puxa, eu vou procurar mesmo professor de arte que ele sabe desenhar, ele sabe fazer uns negócios, os traços, eu vou aprender com ele. Professor, não dá para você ceder a aula de sociologia para o professor de arte? Daí eu cedo com gosto, porque daí está acontecendo alguma coisa, né, de interdisciplinar, né? Justamente, daí forma, né, a análise interdisciplinar, sem dúvida.
E até essa questão interdisciplinar é muito bom, né? Quando a gente tem a contribuição de outros professores. Eu mesmo, na disciplina de artes, eu trabalho com a disciplina de artes, né? Digo, deixa eu só cancelar aqui a canetinha, que ligou sem querer. Eu mesmo, na disciplina de sociologia, eu trabalho com o tema, né? Eu trabalho ali o contexto, né, de Raízes do Brasil, né, do Sérgio Buarque de Holanda. E eu trabalho em conjunto com a professora de arte, né, que é a capa do livro, né, que é o desenho lá fugiu da minha mente agora, lembrei. Né, então, lá o desenho... Eu esqueci o nome, mas não é aquele Isso, que do pezão grande, né, a cabeça pequena. Né? Isso, é Arapuru. Então, que mostra, né, a questão, né, do trabalho, né, isso, Abapuru, falei Arapuru, né, Abapuru, exatamente. Então, mostra ali toda a formação, né, do processo, né, a cabeça grande significa o quê, os pés pequenos, todo o processo, né, do trabalho, da forma de pensamento da sociedade brasileira naquele período, né, então, é uma forma que a gente trabalha em conjunto, então, sem dúvida, acredito que com as aulas de arte a gente sim pode trabalhar em conjunto e fazer uma análise crítica, né, sobre o contexto, né, ali, de social que a gente está inserido, né, vamos dizer assim. Mas é interessante, né, essa análise. Então, continuando aqui, pessoal, mais alguém quer contribuir aqui? Daí, senão eu dou continuidade aqui. Não? Então, maravilha. Então, aqui nós temos a aula de Sociologia, aula 29, né, que é uma aula que fala sobre sistemas de governo. Então, essa aula aqui, não sei se alguém já trabalhou com essa aula aqui ou não, né. Eu, assim, tenho um slide próximo desse aqui, que eu trabalho com os alunos, né, que eu gosto de adaptar mais os meus slides, mas é próximo dessa aqui. Então, essa aqui é uma aula, né, que fala sobre as formas de governo, né, as características de governo, enfim, o que são as formas de governo, né, para se trabalhar com os alunos, né, as características da república, enfim, as características da monarquia, ou seja, de todos os conceitos e formas de governo, né, democracia, então, e traz uma análise, né, para os alunos, para eles entenderem, né, o que é as formas de governo, né, porque hoje muitos alunos, né, eles querem entender, né, e falam, né, eu sou da direita, eu sou da esquerda, não sei, mas às vezes eles, né, não têm esse entendimento, né, o que é direita e esquerda, né, muitos entendem, entre eles, né, que direita e esquerda é posição de localização, né, vou para a direita ou vou para a esquerda, né, então, e é uma forma de, com essa aula, a gente ter um pensamento crítico com eles, de trazer para eles, né, as formas de governo, né, e também o processo histórico, né, da formação do povo brasileiro, né, pelo pensamento político, né, desde, né, que período que a gente vem, né, como nós chegamos nesse período que a gente vive hoje, né, essa democracia que a gente vive hoje, né, o direito ao voto, enfim, que a gente vivencia na sociedade, né, e também a diferença com outros países, né, que tem outras formas de governo, né, outras formas autoritárias, enfim. Então essa é uma análise muito interessante que a gente deve trabalhar, né, e importante, né. Pode falar, professor José. No caso, esse tema, às vezes, tem que fazer eles pensarem, né? Porque a gente está vivendo uma polarização política que muitos nem sabem por que defende esse ou aquele. Aí, às vezes, eu pergunto para os alunos assim, a escravidão foi boa ou ruim? Aí, ele fala assim, foi ruim. Então, para quem? Para quem é que a escravidão foi ruim? A direita é boa ou é ruim? É boa, a esquerda é boa ou ruim? É boa ou ruim? Para quem? Porque eles precisam entender que cada pensamento político defende um interesse. E se você pegar hoje, por exemplo, os movimentos de... Quando uma mulher negra fala que ela é conservadora, tá, mas ela quer conservar o quê? Ou seja, o modelo atual que se vive é bom para as mulheres negras? Não é bom. Então, você quer conservar algo que não é bom para você? Então, levar eles a entendendo que os modos de governo, eles são... E aí eu brinco para eles, digo assim, se um dia alguém de vocês pegar uma plaquinha e for para a rua, escrito ditadura militar, volta do AI-5, não falem que vocês foram meus alunos, porque eu vou sentir vergonha de ter alguém que passou pela minha sala de aula com uma plaquinha pedindo intervenção militar, pedindo volta do AI-5,
porque você tem que ter consciência, nós somos da escola pública, a escola pública é o espaço da classe trabalhadora, porque ninguém que pertence à elite está na escola pública. No Brasil, a escola pública é espaço da classe trabalhadora e de resistência da classe trabalhadora. Então, tentar levar eles a se questionar e a pensar sobre, né? Porque está muito paixão. Ah, eu não gosto de fulano, então eu sou desse lado. Ah, eu não gosto do cara lá, eu sou contra o aborto, então eu sou de direita. Tem um monte de gente de esquerda que é contra o aborto e tem um monte de gente de direita que pratica o aborto, né? E eles ficam meio pobres nesse debate, e a gente precisa tentar levar eles a um raciocínio mais apurado. Eu tento fazer isso, nem sempre dá certo, né? Sim, sim. Tentar fazer essas ideias com eles em análise política, né, não é fácil, porque hoje os jovens, né, eles são muito mal influenciados, mas que bom que a gente tem a sociologia, né, e nós, professores, para abrir a mente deles, né, para eles entenderem, né, essa análise que o professor falou, né, justamente. Mais alguém quer complementar aqui? Sobre a aula 29, não sei se já trabalharam, não? Pode falar, professor Antônio, enquanto isso eu vou postar no chat que essa aula, para vocês entrarem, daí vocês vão entrando e fazendo favor nesse link dessa aula, ou podem acessar pelo RSO também, se quiserem, mas aí é mais fácil. Pode falar, professor. Essa questão eu estava vendo, né, sobre esquerda e direita, daí o cara perguntava, né, para as pessoas, vocês são de direita ou são de esquerda? Ah, direita. Daí você é a favor do fim da educação pública gratuita? Não. Você é a favor das privatizações? Não. Daí eu falei, mas como que você é de direita? Não é de direita, né? Então, eles nem sabem o que eles estão defendendo, tá? E eu sempre, a gente tem que tomar muito cuidado, né, que com esse bolsonarismo que está aí hoje, os pais, se eles falam em casa, daí o professor está falando para a gente mudar de opinião, fazer isso, fazer aquilo, tem que ter cuidado com a questão da doutrinação, né, que eles falam, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas eu sempre procuro falar para eles que eu, como trabalhador, até hoje, eu não votei em latifundiário, não votei em grande empresário, tá? Não votei em alguém que se representa, coloca lá, eu sou representante de uma instituição religiosa que vai defender os interesses deles lá. Então, eu falo, ó, se eu sou trabalhador, eu vou votar para quem é trabalhador, porque eu sei que vai, e principalmente para alguém que é da minha área, porque vai defender os nossos interesses, tá? Então, sempre falando, desde do processo, né, burguesia, proletariado, né, que sempre, até hoje estava falando sobre as oligarquias, né, governos oligárquicos, né, e eu já trabalhei vários anos, né, com esse tema aí, com os terceiros anos, né, então, os segundos anos agora, né, mas a gente tem poucas aulas, né? E que nem o professor Chan aí falou, eles querem que a gente ainda trabalhe português, matemática, né? A gente não consegue trabalhar nem o nosso conteúdo, porque eu, na verdade, eu não vou conseguir trabalhar todo o conteúdo, porque são muitos conteúdos que a gente trabalhava antes em 3 anos, 2 aulas por ano, e então a gente tem que dar uma filtrada, ó, vamos trabalhar mais isso que leva eles a pensarem, né? Daí falando aí, quando o professor Juscelito falou dos personagens negros, né? E daí eu também levo eles a pensar, assim, eu quero que vocês lembrem de um personagem negro que lutou contra a escravidão, contra a segregação, né? Tá? Para ver se eles lembravam, né? Então, eu falei, eles não falavam, eu falei um que ficou preso vários anos e acabou se tornando presidente da República. Opa, daí veio, né, a imagem lá de Nelson Mandela.
Nos Estados Unidos, quem que lutou pelo fim da segregação e daí depois foi assassinado, inclusive, né? Foi feito o filme, não sei se alguém assistiu o filme já Alguém chegou a assistir o filme do Martin Luther King? Porra, muito bom esse filme também. Tá? Conta a história de vida dele lá, né? E a luta. Ele era um pastor, né? E daí depois ele foi assassinado. Mas a gente tem que levar eles a pensarem um pouquinho, porque se nós queremos uma sociedade mais justa e igualitária, tá? Nós temos que levar eles a pensarem um pouco, sair daquela bolha, tá? Porque eles têm um pensamento, não. E daí você vê, professor, você é de direita ou de esquerda? Eu falei, eu sempre defendo a classe trabalhadora. Quem que defende classe trabalhadora, defende negros, defende as mulheres, né? Inclusive, contextualizo a questão dos direitos das mulheres, né? O voto feminino, o voto e assim, então, para eles se atualizarem, né, dentro desse contexto. Então, nós, como professores de sociologia e história, né, a maioria é professor de sociologia, história, filosofia, né, e a gente trabalha a questão da antropologia, a gente não tem como não trabalhar com eles essa questão da conscientização também de classe, né, de pertencimento de classe. Ok? Então, era isso. Sem dúvida. Mas, professor Antoninho, o senhor não sabe que é por conta disso, né, que tiraram as aulas de sociologia, e eu estava vendo lá em Cebeja 4 aulas de educação financeira, cara. E sociologia 2, 4 aulas de educação financeira. É para aprender a viver com o pouco que ganha. Né? Então. Nossa. Mas, enfim, mas é isso mesmo, professor, esse ponto, né? Essas sugestões de vocês é muito interessante, né? Então, partindo agora, né, a gente vai para a parte que é a parte prática, né, do nosso encontro de hoje, né? Nosso encontro aí, ali está destinado a 25 minutos, mas acredito que por o tempo, acho que eu vou dar uma diminuidinha, né? Acredito que dá para fazer em 15 minutos, eu acredito que vocês conseguem, eu tenho certeza que tem grandes desenhistas aí, a lá Van Gogh, Salvador Dalí. Então, hoje o que vocês vão fazer? Nesta atividade em grupos, vocês criarão um desenho com base na aula 29, por isso que eu pedi para vocês gentilmente, né, entrar lá na aula 29, que eu mandei o link para vocês no chat, do SO de Sociologia, sobre formas e sistemas de governo, né, sobre esse tema da aula. Primeiro, serão divididos em 4 grupos, ou de acordo com a quantidade que vocês têm. Aqui eu estou vendo que vocês estão em 9, então dá para a gente fazer 3 grupos, né, com 3 integrantes. Cada integrante deverá criar um desenho que aborda um dos conceitos discutidos na aula 29. Então, todo mundo do grupo vai fazer um desenho, né? Então, não é só um de cada grupo, tá? Todos fazem o desenho. O professor Antoninho dizendo que não, né? Cada um do grupo vai fazer um desenho, tá bom? Não precisa ser aquele desenho, né, expressionista, né, os girassóis de Van Gogh, pode fazer um desenho, né? Enfim, é a criatividade de vocês. Vão se imaginar que nem os alunos. Professor, pode ser palitinho? Enfim, é a criatividade de vocês. O grupo deverá escolher um dos desenhos para o compartilhamento e um orador para representar o grupo. Então, vocês vão fazer o desenho e daí vocês vão mostrar aí, né, nas câmeras de vocês, vão mostrar um para o outro de cada grupo, qual o desenho que vocês acham melhor. Até aqui é interessante que a gente vai usar a própria questão forma de governo, a democracia, vocês vão aí fazer um voto e qual que é o desenho que vocês acham que pode ser apresentado. Aí vocês podem escolher um orador, pode ser não sei, aí vai o critério de cada grupo, né? Escolher o mesmo que desenhou o desenho, o orador, fica meio pesado, né, para quem fez, né? Então pode dividir, né? O professor Lachan fez o desenho, escolheram o desenho dele, mas vamos dizer que o professor Antoninho pode falar, né? O professor Antoninho fala lá pelo grupo, né? E vai o critério de vocês. No compartilhamento, além de mostrar o desenho, o orador deverá explicar como o desenho ilustra os conceitos de sociologia, tá? Os desenhos, né, deverão ser realizados manualmente em uma folha de papel. Então, aqui, hoje, vocês não vão ter formulário para vocês preencher, tá? Então, não vou disponibilizar, hoje não precisa de formulário. Vocês só vão usar um lápis, uma caneta e um papel comum. Pode ser um papel
de folha 4, um papel de caderno de desenho, né? Ou, enfim, qual que vocês tiverem disponível. Tranquilo? Alguma dúvida ou não? Fácil, né? Deixa eu... Professor, então é para fazer essa atividade ali do slide 8 ali? Da aula 29. Da aula 29 do slide 8 lá, da... Criar um país fictício? Não. Vocês podem... Não, lá esse daí é uma atividade, né? Que tem extra lá nesse slide. Não, vocês podem usar qualquer tema ali dessa aula, professora Maria. Entendi. Pode ser presidencialismo, pode fazer um desenho que representa a democracia, pode ser um desenho que represente a monarquia, enfim. É uma forma de fazer um desenho que representa as formas de governo, né? Ah, sim. Tranquilo? Então, deixa eu aqui dividir vocês aqui. E aí a gente... Sala 3. Para fazer aqui a internet tem uma quedinha aqui agora, mas acho que vai. Eu acho que vai ter... Tranquilo, então aqui ele fez aqui para mim, ficou assim, pessoal. Sala 2 fica o professor Antoninho, o professor Chan, a professora Eliane, tá certo? Sala 3 fica a professora Andréia, a professora Camila, o professor Elvis, e na sala 4 a professora Gil Zemaro, o professor José Carlos e a professora Maria de Fátima. Tranquilo? Aí a gente vai aí. Vamos... Deixa eu mandar aqui para vocês, que daí eu já vou passando nas salas aí, tirando as dúvidas de vocês. Quem que vai permanecer nessa principal aí? Ah, na sala principal, é verdade. Fica você com o Chan e a professora Eliane, tá? Na sala principal. Tá certo? Ah, agora sim, agora deu certo. Foi lá. A primeira pergunta é o descritor de competências e habilidades. Quem é o que já tem a competência e a habilidade de desenhar? É o Toninho? O Toninho não teve aula de educação artística. Lembra? Nós não tivemos artes, era educação artística. Educação artística. Mas a Eliane, ela é uma ótima desenhista. Eu sou péssima com desenho. Oh, vamos pegar aí um desenho do presidente, né? O que vocês acham aí? Com a faixa do presidente, né? Eu acho que é um dos... Eu tinha pensado em fazer uma urna eletrônica, né? Uma urna comum mesmo, as pessoas votando em alguma coisa, alguma frase com relação ao voto. Também, porque Que aí representando a democracia. Sim. Que a urna é mais fácil de desenhar. Gente, eu estou pensando em coisas fáceis. Eu não tenho dotes para desenhar, não, gente. Não desenho muito bem. Então tem que começar já. Mas todo mundo tem que desenhar, né? Então, todo mundo vai ter que desenhar, vai ter que escolher o desenho que mais pode representar a equipe, né? Fala, Isha. Eu não... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um negócio com vocês. Eu não sei desenhar, mas eu queria desenhar. E, aliás, levaria para a sala de aula na imagem. Que é o do... Cadê? Para cima ou para baixo? O da capa do livro do Thomas Hobbes, né? Eu não sei se eu consigo contar ali.
que ela é é o corpo, não dá para ver direito, mas é o corpo feito do povo, né? Que é o cidadão, os súditos, né? Esse é o soberano, o rei. Na espada, a mão da espada é o poder, a força armada, o outro, né, a religião, o papel do poder, o cetro, né? Uhum. Então ele é uma referência aí, né? Se a gente fosse o presidente ele não é um rei, né? Ele não é um monarca, né? Mas o presidencialismo ele tem fortes características, né? De concentração do poder, né? Esse seria uma ideia, né? Mas como eu não sei desenhar, não conseguiria. Mas eu fico com a ideia da professora aí da urna. Eu acho também, eu tinha pensado antes, porque é uma mais fácil, né? Mais fácil de desenhar e para trabalhar relacionado, né? Eu acho que é mais fazer a explicação sobre. A Andréia já está desenhando? A Andréia nem foi para a sala. A Andréia saiu, eu acho. Ela não está ou ficou na nossa, será? Tem uma Andréia aqui, ó. A professora Andréia. Não, mas nós estamos... Ela já desenhou, ó, é uma flor num vaso. Vocês que não entenderam. Nós estamos em 9, né? Então, 3 cada grupo. Eu acho que ela deu uma saída ali, né? Andréia, então vai lá. A Eliane desenha lá. Eu vou pegar um papel e vou tentar desenhar. Cada um tenta fazer qual fica melhor. Vamos fazer, então? Eu nem trouxe papel aqui no Eu vou ali pegar. Vou fechar aqui rapidinho, vou ali pegar e vou tentar desenhar. Vamos ver aqui. Mas é o que sai, né? O que consegue... O que fica melhor, a gente apresenta. Só um minutinho. Você colocou uma imagem ali, professor Toninho? Era para ser, na verdade, mas não... Ele só apareceu o link. Mas não abre, né? Se eu copiar e colar, ele vai abrir, mas... É uma imagem aí de uma urna eletrônica. Só que eu não consegui... Agora eu cheguei. Professora Andréia, boa noite. Eu fui jantar. Tá certo, é horário... Nós temos que ser... Lembrando do Thomas Hobbes, ele fala que os costumes e as tradições, elas são fundamentais. A gente não pode abrir mão de coisas fundamentais. Não a gente chega muito tarde. Eu tô aqui, de vez em quando eu tô mascando, eu tô aqui, ó, com
Ah, que não aparece, que eu coloquei o filtro. Tô com... Ah, olha, apareceu agora. Eu tô comendo uns amendoizinhos aqui, ó. Só para não ficar demais. Mas Eu fiquei ouvindo o professor falar do desenho. Daí vocês falaram. Só que esse tipo de atividade toma muito, muito, muito tempo. E a gente não tem aula para isso. Ou é só eu que penso assim? Não é isso mesmo. Dentro do modelo de funcionamento hoje implementado, a gente não tem tempo nem de dar aula. Olha o que me pediram. Eles me pediram aula que vou trabalhar com descritor de português e matemática. Eu falei, matemática não tem, provei que não tem, né? De imediato dentro da minha autonomia. Ah, então vai fazer em português, 3 aulas. Daí agora, daqui a pouco, tem avaliação diagnóstica no curso. Tomou mais tempo. Antes do recesso, festa junina e ensaio. De quem que eles pegaram a aula? Quem que não vai influenciar supostamente no SAEB e vai pegar a aula para festa junina para ensaiar, pessoal? Arte e educação física, professor. E sociologia e as que não são importantes, né? Dentro daquela visão até inconsciente, né? Que essa questão do não importante já existia, né? Então, só consolidou essa ideia de que as áreas de conhecimento, elas não têm importância. Então, não sobra tempo, né? Eu fiquei olhando ali, ouvindo o professor falar, muito interessante. Só que não, aquilo que vocês falaram, as aulas do RSO, elas são muito conteúdo, pouco tempo, a gente não está dando conta, e daqui a pouco vem prova Paraná de novo. Esse é o problema, né? Só que na análise de semana passada, que a gente fez lá na minha escola, as humanas foram bem na primeira prova Paraná. A gente não ficou assim com nota nem geografia, nem história, nem sociologia, filosofia que foi mais difícil, mas a gente não foi ruim. Então já é um caminho. Então, falei, a gente não é tão ruim assim, né? Vamos ver aqui, eu tinha colocado essa imagem aqui, ó. Mas não dá. Tranquilo aí, pessoal? Tá saindo um desenho lá, Salvador Dali? Tá, ó. Nossa, nós temos uma desenhista aí no grupo aqui. A gente descobriu o descritor número 96 de desenho da urna eletrônica é a professora Eliane. Descritor 96. Já dei um número, viu? Pronto, resolvido. Tô desenhando, tá quase pronto. Calma aí, gente. Não garanto que vai ficar bom, não, mas... Mas alguém tem que fazer o desenho, né, prof? Oi, professor André, desculpa. Você me chamou? Ah, não. Eu deixei o celular ligado aqui internet. Eu tô com o celular pelos dados móveis, porque a internet do computador tá bem ruim aqui, tá? Por isso que eu peguei aqui duas Meet. Vou deixar vocês aí terminarem. Que não, na verdade não consegue colar aqui. A propaganda do Tribunal Superior Eleitoral é aquele barulhinho, né, da urna eletrônica. Daí diz assim: o destino do país nas suas mãos. E aparece o dedinho apertando assim, né? Né, o que se resume a política no Brasil, né, dentro da ideia do Tribunal Superior Eleitoral, né?
É um dedo no teclado da urna eletrônica, né? Piada, né? É. Características. Ah, eu não acredito que a professora Eliane falar que não sabe desenhar e ficou um desenho tão legal. Oh, tá uma... Eu não acredito que a professora teve coragem de fazer até uma árvore lá atrás. Teve tempo. mano. O show de bola, hein, professor? Eu não tenho condição de fazer, viu? Eu sou ruim de desenho. Parabéns, professora. Não, ficou show mesmo. Ficou legal. Tá. Ó, a Andréia tá desenhando também. Olha lá. Pode. Gente. Se for desenhar, só sai palitinho, gente. Não, mas o meu, gente, saiu. Mas ficou legal. Daí Ficou lindo, prof. Gente, eu não sei desenhar nada. Deixa eu ver. Prof, mostra o desenho. Meu filho quer ver. Olha lá. Porque não dá para ler o que você escreveu lá, professora Eliane. Todo poder emana do povo. Isso. Ah, todo poder emana aprovado, do povo. Né, filho? Aprovado. Eu falei esse negócio de emana na sala de aula, o pessoal não sabia o que era. Todo poder emana do povo? O que é esse emana, professor? Meu Deus. Ai, gente, acho que tá bom, né? Não vou fazer mais nada. Acho que acabou o tempo também. Ficou show de bola, hein? E aí vocês explicam, beleza? Vocês explicam, eu não. O professor Toninho Professor Toninho eleito. Ó, meu voto, terceiro voto é do professor Toninho. Não, daí você você falou ali que daí já coloca essa história aí que você contou lá que os alunos perguntaram, mas emana o quê, professor? Eles não sabem. Não, mas daí a gente não trabalha a língua portuguesa, né? Porque, ó, eles não sabem o que é hegemonia, né? Emana, né? Confunde a presidência com providência e previdência, né? Aí já está trabalhando os descritores de português aí, né, professor? Sim. Né? Eu vi, eu não sei, acho que foi o professor Antoninho também falando antes. Voltou. Falou o quê? Então, tranquilo, né? Deu tempo, né, pessoal? Todos conseguiram terminar seus megas desenhos, a lá Salvador Dalí, Vicente Van Gogh, Frida Kahlo, enfim, nossos grandes pintores, Tarsília do Amaral, né? Não podemos deixar, né, uma pintora brasileira de lado também, né? Vamos para a apresentação, então. Vamos seguir conta do tempo. Cada grupo pode escolher o que o professor já falou, que eles são muito desenhistas, então cada um do grupo vai apresentar, você vê o quanto eles são desenhistas, né? Mas, enfim, vamos começar pelo grupo do professor Toninho. Quem que vocês escolheram aí para apresentar? Se quiserem apresentar, que fica à vontade, apresentar a tela. Coisa bem simples. Professor Toninho. É o professor Chan. O professor Chan. Aí, ó. O superior acabou de chegar. Então, o desenho, né, Eliane? E daí o professor Chan começa lá e a gente continua. Dá para ver, né, bem o desenho, ó. Ela é quase uma artista profissional. Eu achei surpreendente, né? Dentro da comparação comigo, né, professora Eliane? Que eu não sou, sou um fracasso no desenho, confesso, viu? A professora conseguiu fazer, acho que em 1 minuto ou menos. Nossa. A professora Eliane que fez o desenho? Professora Eliane. Tá vendo? Eu acho que essa imagem, trabalhando com a imagem aí, dá para a gente, num primeiro momento, fazer uma indagação para eles, né? Vocês acreditam na urna eletrônica, né? E daí você faz todo um contexto lá, como que era, né, o voto lá, o voto de cabresto, o que era, né? Então, falando para eles dessa questão, e traz isso, ó, hoje é uma democracia e
e serve de exemplo para vários países, né? Mas como um cara, quando perde uma eleição, daí, quando ele ganha, a eleição, a urna é válida. Quando perde, daí, não, é fraudulenta, né? Então, e é um dos sistemas mais seguros do mundo que existe hoje, né? Porque, e daí sempre eu falo com eles, porque eu trabalho com governo e cidadania, o terceiro ano, né? Sociologia 1, e eu sempre falo que eu trabalhei em várias eleições como presidente de sessão, de zona de sessão, né? E a urna, ela não fica conectada à internet, ela só tem um cabo de força lá, ela está lá e não está conectada com a internet. E depois tem todos os fiscais e a gente sempre procura esclarecer essa questão para eles também. Então, dá para trabalhar muita coisa com essa imagem aqui. A gente podia ficar aqui 20, 30, 40, 50 minutos discutindo, mas o tempo não dá, né? Então, é só uma questão assim para levar eles a pensarem, né? Com certeza, sem dúvida. Parabéns, grupo, né? Magnífico desenho e muito legal, né? Essa indagação que vocês trouxeram aí, né? Para trabalhar com os alunos. Gostei muito, né? Mas alguém quer contribuir do grupo? Podemos passar para o próximo. Tranquilo? Então vamos para o próximo do grupo do professor Elvis e professora Camila. Pode ser? Qual o desenho que vocês fizeram? Quiser apresentar aí para a gente? Então, vou desligar o slide aqui, daí fica mais. Professor Elvis ali fez o desenho para nós. Nós representamos duas formas de governo. A questão da democracia e da monarquia, de forma bem simples. Nos baseamos no artista do Ivan Cruz. Ficou legal. Imagina. Calma, professora Camila, vai ter um treco aí. Baixou o aluno na Camila aí, viu? Baixou o aluno, né? Desculpa, professor Elvis, mas não estou conseguindo ver bem direito. Acho que estou mal de vista aqui. Acho que é por causa que está cortando, porque você está usando filtro, né? De fundo. Daí desapareceu, ó. Cadê? Volta, professor Elvis. O Elvis está aparecendo um fantasma. Agora sim. Tranquilo, show de bola. Tá dando uns reflexos, né? Bacana, bacana. Vejo que a professora Camila trabalha muito esse autor, né? Legal. Que é o que ela falou do relato dela, né? Muito bem, parabéns, professor Elvis e professora Camila, show de bola. E vamos para o grupo do professor José, então, professor José, fiquem à vontade aí. Beleza? Eu vou falar um pouquinho, como nós três fizemos o desenho, daí a gente compartilhou e falamos um pouquinho sobre cada um deles. Então, da prof. Gilzemara, ela fez um desenho representando a justiça e a ideia de imparcialidade da justiça, que todos deveriam ter direitos iguais perante o sistema judiciário, que a gente sabe que não é uma realidade, infelizmente. A professora Maria fez um desenho representando uma mulher como candidata, e aí os eleitores e a possibilidade da escolha, que pode simbolizar a participação da mulher hoje na política também, que é um avanço, né, uma conquista. E eu fiz um desenho de uma laranja com uma coroa se sentindo rei. O desenho meu, vocês podem ver que eu fui professor do Van Gogh, né? A coroa aqui parece mais um espinho, um porco espinho, mas é a ideia do que me vem hoje na cabeça de uma pessoa que acha que é presidente do mundo, né? Essa laranja representa o Trump e a coroa na laranja representando a ideia de que o cara pode fazer tudo o que ele quer. Então, esse é um momento que a gente está vivendo e que dá um debate interessante hoje nas aulas que eu tive em sociologia, e é interessante, teve um aluno que ele fez até uma tentativa de defesa do que o Trump estava fazendo. Por quê? Porque as pessoas que ele idealiza como bons políticos também defendem isso. É importante entender que como eles são influenciados, mesmo, daí eu falei, mas vocês sabiam que isso pode gerar desemprego e tal? Daí falei que tem o lado bom, que alguns produtos, se forem taxados, vão ficar dentro do país, e tem produto que pode baixar o preço. Então, para nós, consumidores, pode ser bom,
em alguns aspectos, mas o Brasil depende de commodities também para garantir equilíbrio na balança comercial. Então, e daí mostrando que a atitude desse cara causou um desequilíbrio em muitos países e pode gerar, é uma forma de matar também, né? Quando se produz pobreza, você mata. Então, ele faz guerra de outra forma. Então, dá para fazer o debate com vários temas envolvendo essa questão de formas de governo, né? Dá para acrescentar aí também, José Carlos, a questão dos embargos, né, econômicos, né, que todos foram impostos aos países, né, mais voltados para a esquerda, associando com tudo isso, né, então daí, porque acho que os Estados Unidos é o Deus maravilha de tudo, mas se a gente for ver ao longo da história, o país que mais matou no mundo até hoje, né? Sim, sem dúvida. Viu? Só então que interessante, né? A gente faz análise do desenho, né? E a gente consegue, né, fazer uma análise crítica, né? Um desenho de uma laranja simples, mas que faz a gente entender a realidade, principalmente que a gente está vivendo no nosso contexto social e político hoje, né? Essa luta aí, né? Geopolítica, né? Essa relação, né, de governos entre Brasil e Estados Unidos, e que, enfim, está influenciando aí todos os nossos contextos sociais, né? Muito bem. Mais alguém quer complementar? Professora Camila, tranquilo por aí? Tomou uma água, tudo certo? Então tá bom, show de bola. Então, parabéns, pessoal, foram incríveis. Se eu pudesse, eu daria um bombom para cada um de vocês. Temos aí todos os desenhistas aqui nos formadores, né? Ficou muito legal o desenho de vocês, a apresentação. Parabéns a cada um. A hora que tiver um encontro presencial, paga uma rodada de cerveja, vale pelo bombom. Perfeito. Pode ser Heineken, né, José? Keulenbach, Patagônia, eu gosto muito dele. Também, Tranquilo. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Deixa eu apresentar aqui, para a gente finalizar o nosso encontro, já estamos chegando ao fim, né? Para a gente não estender, né? Como digitado, muitos de vocês podem ter até aula depois e seus compromissos pessoais, né? Mas é isso aí. Deixa eu só voltar aqui no meu slide de novo. Então, aqui o compartilhando da aula, né? Compartilhamento da aula de hoje. Isso aqui é um slide, né? Só um aviso, né, para vocês, né, pessoal? Agora, voltando a falar um pouquinho do relato, né? Aproveitando esses 11 minutinhos que nós temos aí, né? De encerramento do encontro. Então, a partir de semana que vem, a gente combina, né, com vocês aí de fazer a apresentação de vocês. Foi indagado para a gente, no papo formativo, da gente combinar com os cursistas de talvez eles quisessem apresentar na reunião 9. Mas, como a gente tem ainda que discutir os slides da reunião 9, eu acredito que... E como eu vi que vocês são uma turma pequena, eu acredito que dá na reunião 10 para todo mundo apresentar. Então, a gente dá para combinar ali entre 5 e 10 minutos, né? Enfim, aí sobra até tempo para todo mundo fazer uma apresentação. Bem legal, né? Então, aí vocês apresentam, mas aí no próximo encontro a gente combina bem certinho aí a ordem, né? De apresentação de vocês, tá certo? Aqui também tinha esse vídeo aqui, é um vídeo que a gente já assistiu na volta do estudo e planejamento, né, do Rony, então acredito que não é preciso eu passar, e também já passou o prazo. A única coisa que ele fala aqui que ainda não passou o prazo é da consulta a diretor, né, então que ainda ela vai durar se estendeu, né, até 18 de agosto, deixa eu voltar aqui, então aqui tem um vídeo aqui que ele fala, né, sobre quem quiser ter interesse, enfim, de participar, né, da consulta para ser diretor, e tem o período de inscrição, né, então que vai até 18 de agosto, tá bom? Aí todos já devem estar cientes, né, ele só esqueceu de dizer no vídeo que... Desculpa, senhor, ele só esqueceu de dizer no vídeo que se quiser ser diretor tem que ler a cartilha tal como eles determinam, né, e se não cumprir pode ser afastado do cargo mesmo sendo eleito pela comunidade escolar. Então, não é eleição, é uma farsa. Então. Deixa eu voltar aqui para finalizar. E aqui nós temos, né, o formulário, né, de hoje, né, para que possamos continuar nossa jornada com o mesmo entusiasmo e aprendizado deste encontro. Use o formulário para registrar suas impressões. Então, deixa eu só compartilhar aqui, vocês respondam aí bem rapidinho, né, dá tempo, ele é bem curtinho, né, deixa eu compartilhar aqui, daí vocês... Aí,
puderem entrar fazendo um favor e responder para mim, eu fico grato. Dá tempo ainda. Caso alguém não conseguir entrar, daí me avisa, daí, mas eu acredito que todo mundo vai conseguir acessar. E esse aqui é o formulário que eu estou mandando também, pessoal, para vocês responderem das perguntas relacionadas à nossa reunião de hoje também, tá bom? É bem curtinho aqui, é jogo rápido para vocês responderem. Fazendo um favor. Qual que é a nossa turma mesmo, pessoal? A turma de vocês é a turma A. Tá bom? Turma A. Na hora que vocês terminarem de responder, pessoal, fazendo um favor, daí se puderem dar um joinha, enfim, dá para mim saber. Bom, então, acredito que todo mundo já está finalizando, né? Só para finalizar aqui, então. Daqui diz assim, cursista, qual a relevância do desenho com narrativa para a aprendizagem filosófica dos estudantes? Então, aqui é relacionado a esse formulário que vocês responderam por último, né? Baseado no nosso encontro de hoje. Aqui também temos cursista, compartilhou sua implementação com os estudantes nas redes sociais. Aí, né? Isso aí, caso se vocês tiverem interesse, né? Marque Educação Paraná e use a hashtag formador em ação, né? Caso vocês aí queiram compartilhar e usando aí as redes também de apoio sociais da educação do Paraná, tá certo? Lembrando, pessoal, que esses slides também está disponível, tá? Lá no Class, então vocês podem consultar ele aí à vontade. Aqui as referências do encontro de hoje, né, que a gente usou aí, né, tem também os links, vocês podem usar, né, o artigo desenho como ferramenta didática, tem o link aqui que vocês podem, né, entrar nele e verificar se tem algum interesse para as aulas, artigo Lugar do Desenho na Metodologia Aplicada às Ciências Humanas, o e-book Narrativa e Desenho, da Márcia Tibur, né, filósofa, né, dissertação, né, que é um trabalho do professor Carlos Eduardo Favoreto, né, acredito que algum de vocês deve conhecer ele, uso de desenhos no ensino de sociologia, né, acredito que parece que foi uma dissertação do mestrado dele, né, que ele fala sobre a importância do desenho nas aulas de sociologia, e laboratório didático, USP, ensino de sociologia, a escola de reprodução e reafirmação de estereotipos de gênero, e é possível romper com essa lógica, de Daniela Dionísio. Então aqui as referências que vocês também podem usar esse material, né, nas aulas de vocês e na sala de aula dos nossos estudantes. Tá certo?
Deixa eu parar aqui a apresentação dos slides. Parar a gravação também.